Olá! Hoje a gente mergulha fundo, nas fontes sobre Jacques Lacan, aquele psicanalista, psiquiatra francês, uma figura central ali nos anos 60, 70, né? Exato. Lacan é super conhecido por uma mistura bem única de psicanálise freudiana com linguística estrutural. Uma mistura e tanto. É. E embora, assim, o uso clínico direto seja mais restrito hoje, né, especialmente no mundo anglófono, o impacto dele na análise cultural, literatura, cinema, isso é inegável. Pois é. E a nossa missão aqui é justamente destilar as ideias-chave dele e também as críticas, que não são poucas, com base no material que a gente analisou. Vamos tentar desemaranhar um pouco essa complexidade toda? Perfeito. Acho que para começar, bom, tem que ser pela linguagem, né? A linguagem. Para Lacan, isso é fundamental. Ele batia muito na tecla de que o ser humano já está imerso na linguagem antes mesmo de nascer. É tipo um dado primordial. E daí vem aquela frase que todo mundo já ouviu, né? O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Potente, mas Controversa. muito controversa. É central no pensamento dele. Ele via o inconsciente não só como causa da neurose, mas como essa fenda, sabe? Aquilo que o Freud chamou de umbigo dos sonhos. Que aponta para o real. Isso, que mostra essa relação com o real, algo que a linguagem não consegue capturar totalmente. E ele se manifesta como na descontinuidade, na falha, na hesitação da fala. Faz sentido. E isso liga com a outra ideia famosa, a do sujeito descentrado. Totalmente. Influenciado por Saussure, por Heidegger, Lacan argumenta que o sujeito não é o mestre em sua própria casa, né? Ele se define pela linguagem, está sempre fora de si. E o estágio do espelho é onde isso começa, certo? É um ponto-chave, sim. Aquele momento ali pelos 6, 18 meses, Aham. que a criança se vê como um todo no espelho pela primeira vez. Ela se identifica com aquela imagem. Mas é uma imagem externa. Exato. É um outro. Ali começa, para Lacan, essa alienação fundamental. O eu se forma a partir de algo externo, uma imagem idealizada, mas que já aliena o sujeito de si mesmo. Entendi. É uma construção, então, e o desejo, como entra ele? Diferenciava desejo de prazer, né? Sim, diferenciava. O prazer, para o Lacan, está ligado ao princípio de homeostase de Freud. É reduzir a tensão, voltar para o equilíbrio, tem um limite. Ok. Já o desejo é outra coisa. É o que nos impulsiona para além desse limite. É uma busca que nunca se satisfaz completamente. E isso leva a outro conceito, bem denso. A jouissance. Juiz Sans. Isso não é só prazer, né? Pelo que eu li, é algo mais. Bem mais. Não é o prazer tranquilo da satisfação. Jouissance é um gozo excessivo, que ultrapassa o princípio do prazer. Pode ser até doloroso. É algo que, como ele dizia, não serve para nada. Que não serve pra nada. Como assim? No sentido utilitário, né? Não serve para manter o equilíbrio. Tá ligado àquela pergunta fundamental quase impossível de responder. O que eu sou? É um gozo mais existencial, digamos. Uau! Bem complexo. E essa complexidade toda, essa obscuridade que muitos apontam, era intencional? Ele tinha essa postura meio dissidente? Com certeza. Ele rejeitou a publicação tradicional por muito tempo. Preferia os seminários orais, que eram quase performances teatrais. Eu li sobre isso, que ele construía e desconstruía as ideias ali na hora. Exatamente. Usava neologismos, era muitas vezes obscuro de propósito, talvez. Isso atraía admiradores fervorosos, claro, mas também críticos, muito ferozes. E vamos falar dessas críticas então. O material que a gente viu traz muitas. Quais são as principais? Olha, são várias frentes. Uma muito forte é a falta de base empírica, de rigor científico. O Michael Billig, por exemplo, diz que muito do que Lacan fala precisa ser aceito meio que Na base da confiança. isso. O Dylan Evans é ainda mais direto. Ele acha as ideias irremediavelmente inadequadas, baseadas numa falsa teoria da natureza humana. E para ele, a linguagem complicada era só um disfarce para confusão de ideias mesmo. Pesado. E a própria base linguística dele também é questionada, né? Sim, Norman Holland, por exemplo,
critica muito a dependência quase exclusiva de Lacan no Saussure. Que já era considerado ultrapassado em alguns pontos na época. Pois é, Saussure focou mais na estrutura estática da língua, né, a langue. Lacan teria ignorado desenvolvimentos posteriores, como os de Chomsky, sobre a capacidade criativa, performance. Holland diz que Lacan repsicologizou a linguística de Saussure de um jeito que não cabia. Entendi. E as críticas não ficam só na teoria, né? Vão para a prática e para a pessoa dele também. Infelizmente, sim. Raymond Thales relata coisas bem sérias. Sessões que foram ficando cada vez mais curtas, supostamente por ganância. Fala de uma taxa preocupante de suicídios entre pacientes dele Nossa, e até de um comportamento bem errático nos últimos anos de vida, talvez por conta de uma demência. São acusações graves. muito graves. E tem a Camille Paglia também, que o chama de tirano. Sim, e critica a influência do pensamento dele na academia, que ela via como um jargão que acabava promovendo passividade intelectual. E o Richard Webster fala de intimidação intelectual, que o estilo obscuro servia para persuadir as pessoas a aceitar ideias sem entender direito por medo de parecerem ignorantes. Até o filósofo Richard Rorty, que não é qualquer um, admitiu que tinha muita dificuldade em entender Lacan. Então, o legado é bem complexo. Um pensador que, sem dúvida, mexeu com conceitos fundamentais, como sujeito, inconsciente, usando a linguagem como chave. E influenciou demais áreas como teoria literária, estudos culturais, cinema. Sim. Mas, por outro lado, uma obra marcada pela obscuridade, por questionamentos científicos fortes e por críticas éticas bem pesadas também. Exato. Não dá para negar que ele trouxe uma vitalidade, uma abordagem interdisciplinar que revitalizou partes da psicanálise. As análises dele, por exemplo, sobre a sexualidade feminina, são consideradas importantes por muitos. E a influência continua, né? Através de alunos como a Júlia Kristeva e outros. Fica essa tensão, então. Uma figura intelectualmente estimulante, provocadora para muitos. E um charlatão para outros tantos. A densidade dele é inegável. Pega a análise que ele faz do conto A Carta Roubada do Poe. Ou como ele tenta condensar Freud, Marx, Klein, Hegel, tudo em poucas palavras. É o exemplo dessa dualidade. É verdade. E para fechar, fica talvez uma reflexão para quem está ouvindo, né? Por que será que ideias tão densas, tão criticadas por falta de clareza, falta de validação empírica, continuam exercendo esse fascínio? Por que continuam moldando o debate sobre a mente, a linguagem, a cultura até hoje? O que isso diz sobre o tipo de conhecimento que a gente talvez busca ou valoriza? Fica aí para pensar. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.